quando eu ouvi que Guilherme Del Toro estava filmando Frankenstein, eu falei, nossa, quando que vai estrear no cinema essa obra de arte? E aí eu tinha visto que seria, de repente, a estreia só na plataforma da Netflix. Mas a data de estreia de Frankenstein no cinema está prevista para o dia 23 de outubro, mês que vem, já tá aí. Então, antes de sair na plataforma, vai estrear no cinema e eu tô ansiosa para assistir. Vem comigo então dar uma olhada nessa notícia. Olá, meus sonhadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. O meu nome é Adriele e esse vídeo é para falar então um pouco sobre a estreia e também para falar um pouco da imprensa, né, que acabou então assistindo esse filme já e pelo jeito, olha, o filme é bom. Mas antes de começarmos, já vou pedindo para vocês então se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like surreal e ativar o sininho para que você receba a notificação assim que eu lanço um novo vídeo aqui no canal. Então, bora dar uma olhada aqui, ver o que nós temos para hoje, que é Frankenstein, né? Essa notícia, na verdade, já é no finalzinho de agosto, né? Já tem um tempo aí, né? Já tô atrasada, mas eu fiz questão aqui de dar uma olhada com vocês sobre Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Frankenstein, como é a versão de Guilherme Del Toro do clássico, aplaudida por 13 minutos no Festival de Cinema de Veneza, né? Então, eu acho que o filme é bom, hein? Adaptar a obra de Mary Shelley para o cinema era um sonho antigo do cineasta mexicano. O seu projeto ambicioso, que começou a ser filmado 2 anos atrás, começa a ser exibido em festivais e deve chegar aos cinemas brasileiros em outubro, né? Então a gente já tem a data dia 23 de outubro. Alguns anos atrás, o chefe da Netflix, o Ted Sarandos, estava em uma reunião com Guilherme Del Toro quando perguntou ao célebre diretor quais filmes estavam em sua lista de desejos ainda não realizados. Del Toro respondeu com 2 nomes, Pinóquio e Frankenstein. Então a gente sabe que Pinóquio estreou lá em 2022, eu não assisti ainda, tenho que assistir esse filme, porque ouço falar muito bem, né, desse Pinóquio aqui, inclusive foi em stop motion, né, e aí ele falou então pro Guilherme Del Toro que era para ele começar a trabalhar então em Frankenstein, né, e aí ele avisou, é grande, né, então vai ter muito trabalho, né. E ele não estava brincando, a ambiciosa versão do cineasta mexicano do clássico que trata um cientista louco e sua monstruosa criação, é um dos grandes destaques do Festival de Cinema de Veneza deste ano. É um projeto em que ele trabalha há décadas. É uma espécie de sonho, ou mais do que isso, uma religião para mim desde criança, disse Del Toro aos jornalistas no festival. Ele destaca a atuação de Boris Karloff na adaptação de 1931 como particularmente influente na fascinação que tem pela história e explica por que sua própria versão demorou tanto tempo para sair do papel. Sempre esperei que o filme fosse feito nas condições certas, criativamente, em termos de atingir o escopo necessário para torná-lo diferente, para fazê-lo em uma escala que permitisse reconstruir o mundo inteiro, explica. Né? Ele queria coisa mais complexa. Agora que o processo chegou ao fim e o filme está prestes a ser lançado, o diretor brinca que está em depressão pós-parto. Eu imagino, né? Porque você ficar tempo ali criando um filme e tal e se dedicando a isso, e aí vai pro mundo o negócio, é uma coisa muito louca, né? Realmente essa questão. O público que compareceu à primeira exibição do filme na 82ª edição do festival o aplaudiu de pé por 13 minutos, conforme a agência de notícias AP. Ele está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em outubro e entra no catálogo da Netflix em novembro. Então, essa que era a questão. Eu achava que ele iria direto para o catálogo da Netflix. Mas que bom que ele vai ter a oportunidade de passar pelo cinema, hein? Desde que Mary Shelley escreveu o romance Frankenstein em 1818, centenas de filmes, séries de TV e histórias em quadrinhos apresentaram versões do famoso personagem. A adaptação mais recente traz o Oscar Isaac no papel de Victor Frankenstein, com Jacob Elordi, irreconhecível como a criatura monstruosa a qual ele dá vida. Isaac relembra, Guilherme disse: "Estou criando este banquete para você.
Você só precisa aparecer e comer. E essa era a verdade. Houve uma fusão. Eu simplesmente me conectei com o Guilherme e mergulhamos de cabeça. Eu gosto muito da atuação do Isaac, eu gosto bastante de Cavaleiro da Lua. E outro filme agora que não me lembro assim, mas gosto bastante da atuação dele. E Cavaleiro da Lua é uma das minhas séries assim favoritas, adoro. Ele fala que, né, casou e comprou essa ideia então do Guilherme, né? Não acredito que estou aqui agora, acrescenta ele, que chegamos a este ponto em 2 anos. A sensação é de que aquilo era um auge. Andrew Garfield havia sido originalmente escalado para interpretar a criatura, mas teve que deixar o projeto devido a conflitos de agenda decorrentes da greve dos atores em Hollywood. Olha só, Andrew Garfield como a criatura? Não consigo imaginar, hein? Elodie assumiu o projeto em cima da hora. Guilherme me procurou com o processo bem adiantado, lembra o ator. Eu tinha cerca de 3 semanas antes de começar a filmar. Foi bem em cima da hora, né? Parecia uma tarefa monumental, mas, como Oscar disse, o banquete estava lá e todos já estavam comendo quando eu cheguei, então tive só que puxar uma cadeira. Foi um sonho que se tornou realidade. O filme também é estrelado por Christopher Waltz e Mia Goth, como Elizabeth, personagem que se casa com Frankenstein, mas se distancia dele à medida que demonstra mais gentileza com a criatura do que com o marido. Essa atriz aqui, a Mia Goth, é filha daquela atriz brasileira, né? Que deu um mó bafafá lá, que ela não cuidava da avó, botava jogada na rua. Tem umas coisas assim, né? Aqui tá falando então um pouco, né, do que acontece. Mostra a infância de Frankenstein e os fatores que o levaram a começar a trabalhar no projeto, mas também incentiva o público a ver as coisas do ponto de vista da criatura, destacando o quão maltratado ele foi por seu criador. Em quase 2 horas e meia, 149 minutos, há espaço para que os personagens e suas histórias se desenvolvam. As primeiras críticas destacaram que o filme quase merece a duração que tem. Então, pouca coisa acho que eles não gostaram, né? Olha só, né? Tem quase 2 horas e meia esse filme, é bastante, hein? Talvez pudesse ter sido encurtado, mas o universo criado por Del Toro é tão irresistível, o retorno à grande produção cinematográfica de Hollywood tão pronunciado, que deve ser difícil de contê-lo, opinou Pete Ramundi do Deadline. Entendi. Então, ele tá falando que, por mais que tenha alguma parte ali que eu acho que ele não tenha gostado, que deveria ser encurtado, né? Controlar a emoção ali do Del Toro, né? Junto com Hollywood para fazer esse filme. Foi difícil, então, realmente conter o diretor, né? Ele quis mostrar bastante coisa. Quando você solta um cineasta do porte do Del Toro no laboratório, por que encurtar o filme, né? Então, aqui. As avaliações menos generosas, contudo, pontuaram que o trabalho estava longe de ser o melhor do diretor. Geoffrey McNabb, do The Independent, disse que o filme era só espetáculo e pouca substância, acrescentando, apesar de toda a maestria formal de Del Toro, este Frankenstein carece, em última análise, da energia necessária para realmente lhe dar a vida. David Roney, do Hollywood Reporter, demonstrou muito mais entusiasmo escrevendo um dos melhores trabalhos de Del Toro. Esta é uma narrativa em escala épica, de beleza, sentimento e arte incomuns. Jenny Crowther, da Total Filme, que deu 4 estrelas ao filme, escreveu: magistralmente elaborado e com temática pertinente. Frankenstein, de Guilherme Del Toro, é uma adaptação elegante, embora não tão ousada, com o potencial para premiações. É bom, mas não merece premiação? Del Toro é um dos diretores mais queridos de sua geração, estimado na indústria cinematográfica por seu amor pelo cinema e sua ambição em torno do que o cinema pode atingir. Aos 60 anos, o cineasta também é o preferido de Hollywood para as histórias que envolvam monstros e outras criaturas fantásticas. O seu trabalho inclui O Labirinto do Fauno, que é magnífico, Círculo de Fogo, A Forma d'Água. Esse último lhe rendeu o Oscar de melhor filme e melhor diretor em 2018, né? E A Forma d'Água é bem inferior ao Labirinto do Fauno, né? Convenhamos. Círculo de Fogo eu não tô lembrando. Agora que eu tô lembrando qual é o filme. Del Toro tem grande afeição por monstros e é conhecido por humanizá-los em seus filmes, despertando a simpatia do
do público por personagens antes vistos como vilões. No caso de Frankenstein, ele disse: "Eu queria que a criatura nascesse de novo. Muitas das interpretações são vítimas de acidentes e eu queria beleza." Que linda essa imagem aqui. Sua visão e atenção aos detalhes em Frankenstein se estenderam a todos os aspectos da produção, com grande cuidado com os figurinos e cenários. Dá pra ver, né? Bacana. Que são cenários físicos e realistas, em vez de gerados por computação gráfica, né? CGI. Então, olha só, né? Tem muita coisa aqui que é cenário físico realista, né? Então, menos CGI é uma boa proposta, né? CGI é para perdedores, comenta Waltz, provocando muitas risadas. Del Toro acrescenta que filmar com cenários reais acaba resultando em uma interpretação melhor dos atores do que quando se usam telas verdes. Com certeza, né? Sem dúvida, né? Pensa, né? A troca, né, de energia e atuação ali entre os atores do que numa tela verde, com certeza, né, faz diferença. Ele compara a distinção entre CGI e o trabalho manual artesanal, a diferença entre o colírio para os olhos e a proteína para os olhos. Uma comparação que o cineasta usa com frequência para argumentar que seus filmes não são apenas espetáculos visuais, mas também obras com substância. Ele acrescenta, contudo, que usa efeitos digitais quando absolutamente necessário, né? Não tem como fugir, né? A ideia de criar um ser inteligente que acaba agindo sob seus próprios termos pode soar familiar hoje em dia, mas Del Toro diz que o filme não pretende ser uma metáfora para a inteligência artificial, como alguns críticos sugeriram. Em vez disso, ele reflete: vivemos em uma época de terror e intimidação, e a resposta, da qual a arte faz parte, é o amor. E a questão central do romance, desde o início, é o que é ser humano. E não há tarefas mais urgentes do que permanecer humano em uma época em que tudo caminha para uma compreensão bipolar da nossa humanidade. E isso não é verdade, é inteiramente artificial. Ele continua: a característica multicromática de um ser humano é poder ser preto, branco, cinza e todos os tons intermediários. O filme tenta mostrar personagens imperfeitos e o direito que temos de permanecer imperfeitos. Muito bem. Então, galera, tá aqui algumas opiniões, né, da imprensa a respeito de Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Eu acho que, assim, como eu vi ali algumas opiniões, eu acho que o filme realmente é muito bom. Eu acho que vai ser muito bacana ele assistir no cinema. Ele vai ter ali, né, as suas imperfeições, vai ter os seus defeitos, né, como foi falado ali, que de repente é muito espetáculo e de repente pouca essência, talvez. 2 horas, quase 2h30 de filme, eu acredito que talvez realmente seria um filme que poderia ter que cortar alguma coisa. Eu nem assisti o filme, já tô julgando aqui também. Já tô julgando aqui também pelas opiniões ali que a gente acabou de ver. Mas, gente, Guilherme Del Toro, né? As criaturas de Guilherme Del Toro são muito interessantes, né? Então, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Não, na verdade, né? Vamos acompanhar aí mais um mês que nós temos aí para a estreia, então, de Frankenstein. E esse eu vou tentar ver no cinema, hein? Com certeza. Então, se você gostou aqui desse tipo de vídeo, também deixa aqui a opinião, né? O que vocês estão aí de expectativa para Frankenstein do Guilherme Del Toro. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like surreal, ative o sininho para que você receba as notificações assim que eu lanço um novo vídeo aqui no Cenas e Sóis. Um beijo surreal e até o próximo vídeo. Tchau!